Projeto de extensão é uma atividade prática, com duração definida, que visa aplicar conhecimentos teóricos em situações reais, promovendo a interação entre a universidade e a comunidade, com o objetivo de atender às necessidades sociais. É uma oportunidade para os alunos desenvolverem habilidades sociais e profissionais, além de contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Meninas, coloquei aí um pouquinho sobre o que foi o meu projeto, né? Meu e da minha equipe, para vocês darem uma olhadinha como é mais ou menos assim, né? Na prática mesmo. O projeto de extensão é uma forma prática de aplicar o que se aprende na universidade. Promove a interação entre a universidade e a comunidade. O objetivo é atender a necessidades sociais e promover o desenvolvimento da comunidade. Os benefícios do projeto é desenvolver habilidades sociais e profissionais, além de contribuir para a formação de profissionais mais completos. Engloba diversas atividades, como cursos, palestras, eventos e projetos de pesquisas, entre outros. Esse projeto foi bastante importante para o meu desenvolvimento. Eu era muito tímida em relação a mim mesma, em escrever, em criar conteúdos, e o projeto me ajudou bastante. Vocês podem ver aí que tem bastante coisa escrita. Então, eu e meu grupo, nós trabalhamos bastante durante 5 meses para elaborar esse projeto com todo carinho, com todo amor. E ficou bastante bom. Assim, o resultado foi perfeito para a gente. Apesar da nota ainda não ter saído, né? Mas foi bastante satisfatório, porque nos tirou totalmente da nossa zona de conforto. E é simplesmente maravilhoso todo o processo dele. Então, meninas, eu recomendo super para vocês. Comecem a faculdade, terá projetos de extensão quase que todo semestre. Então, é bastante importante esse processo no nosso desenvolvimento. A turma que a gente escolheu são crianças do terceiro ano do ensino fundamental, crianças entre 8 a 9 anos. A gente escolheu esse público porque eles eram que atendiam melhor aos nossos objetivos, né? Que é, como está aqui, que é o uso da tecnologia para mostrar para eles que a tecnologia não está lá só para jogos e vídeos. Está lá para um todo, para mostrar para eles que ela pode ser usada para o movimento, que ela pode ser usada para tudo na vida deles. E a minha fala é essa, eu vou passar para a Elaine, que ela vai falar um pouco das nossas visitas. Boa noite. Vou falar sobre as problemáticas que foram levantadas e é como a escola e as famílias estão lidando com a tecnologia em excesso, né? A tecnologia digital. Se está havendo algum limite para as crianças, o que está fazendo com que as crianças não queiram mais fazer atividades físicas e se elas sabem a importância da tecnologia para o desenvolvimento delas, né, em direção ao nosso objetivo, que é o movimento. Eu vou falar um pouquinho sobre a segunda visita, que foi com os docentes, que a gente levantou a demanda social, que era a necessidade de se adaptar com a tecnologia, que eles não estavam conseguindo se adaptar, né, para ter metodologias ativas e conseguir elaborar aulas lúdicas e interativas que envolvessem as crianças. Aí, nessa entrevista, a gente pôde observar a demanda social. A demanda social da escola meio que é uma preocupação da escola quanto ao sedentarismo presente na vida das crianças. Então, por parte dos docentes, a gente percebeu essa grande preocupação. Então, foi daí que surgiu a nossa demanda social. E a terceira visita foi com as crianças, e a gente queria ver a partir do que elas tinham conhecimento com a tecnologia, né, as informações delas, o olhar delas sobre o nosso tema, que a gente achou muito importante para o nosso planejamento, né, para conversar com as crianças.
Essa parte da mídia. Boa noite, gente. Chamo Camille e eu vou falar um pouco sobre como funcionou a nossa ação. De início, a gente iniciou com uma breve palestra explicando a importância do uso consciente da tecnologia em prol ao movimento. E a gente iniciou com as perguntas para elas afirmarem, para elas apontarem, na verdade, se eram perguntas verdadeiras ou falsas. Na maioria das vezes a gente viu que elas acertaram. Elas demonstraram que sabiam o correto, o uso correto da tecnologia, mas a gente viu que não era o que elas praticavam na vida real. E aí a gente trouxe o uso do movimento dentro da tecnologia para que elas soubessem que elas podem usar a tecnologia para fazer a prática de exercício físico. A gente, na verdade, a escola nos disponibilizou um data show, onde a gente conseguiu colocar visivelmente para elas praticar o Just Dance, que é uma série de jogos onde tem um aplicativo de dança que tem os coreógrafos, e aí a gente tem que repetir o movimento deles. E aí, após esta ação, a gente percebeu que as crianças ficaram muito cansadas, porque elas não tinham o hábito de fazer exercício físico. E como forma de bonificação, a gente entregou uns lanches a eles, bolo, suco, maçã, e entregamos alguns panfletos também. E a gente entregou às crianças, onde elas conseguiam ver também através de um QR Code e acessar diretamente a esses jogos, que podiam fazer a movimentação usando o uso da tecnologia. É isso. Eu vou falar um pouquinho da mensuração de resultados, né? Uma semana após a ação principal, a gente voltou à escola para a gente poder entender a extensão do nosso projeto, se ele foi realmente significativo, se fosse necessário maior tempo de intervenção. E sim, apesar de todo o nosso esforço, como as crianças estão muito envolvidas nessa área digital, que está certo, elas têm que estar realmente envolvidas nessa área digital. Porém, com o acompanhamento dos pais, lógico. Então, assim, a gente voltou, aplicou o questionário e podemos observar que das 25 crianças que participaram da nossa ação, perguntamos a elas se elas gostavam da nossa ação. 25 crianças disseram que sim. Se sentiram cansados após a nossa ação, pode ver mais da metade disseram que sim, é porque só foi 5 minutos de aula dançante. E elas já se deitaram no chão e pediram socorro a Deus. Perguntamos se conhecia o aplicativo Just Dance. A maioria não conhecia o aplicativo e é super popular porque ele está presente na Xbox, PlayStation, ele está presente em outras plataformas. Se os pais visualizaram vão ver, apenas 18 disseram que sim. Se falaram com os pais sobre a nossa ação, também tivemos um resultado positivo. Se matricularam em algumas atividades esportivas. Infelizmente, como vocês podem ver, não. A maioria não se matriculou em nenhuma atividade esportiva, que a gente reforçou isso lá. Então, não houve essa procura. Então, isso traz para a gente o quê? Que a ação teria que ter um maior tempo de duração para poder ter mais resultados positivos. Se pediram mais aulas semelhantes aos professores, 100% diz que sim, mas já ficamos sabendo que ainda não ocorreu a mesma aula, como a gente não foi relatado. Ainda há uma certa resistência por parte dos professores com o uso da tecnologia na sala de aula. E, principalmente, essa resistência está presente nas aulas de educação física. Muitos professores ainda não conseguem colocar a tecnologia inserida na educação física. Então, a gente levou isso para eles também como forma de inspiração. Se tentaram reproduzir em casa, a metade também disse que sim. E se acharam a nossa ação uma boa forma de conscientização, todos disseram que sim. E isso trouxe para a gente só agradecimentos, né? Ficamos bastante felizes com o nosso projeto. Desde já agradeço. A outra coisa, nós teremos 3 indicações de filmes que trabalham o lado infantil e também a tecnologia, né? Que é o filme Aui, a série Netflix Adolescência, que trabalha justo o que trouxemos para o nosso trabalho, que é tecnologia e família, e também o filme Detona Ralph, que também traz à internet o uso de redes sociais. Então, assim, agradeço a todos.